Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou iniciar uma série sobre o livro de Esther. É um livro muito interessante, tem muitas coisas que a gente pode aprender com ele, com cada personagem, exemplos de como que a gente deve fazer e de coisas que a gente não deve fazer. Sendo que nesse vídeo eu vou fazer uma rápida introdução sobre o livro de Esther. Peço para você que fique até o final com a gente, pois no final eu vou passar por que a gente deve estudar esse livro. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, já te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal. Quem escreveu o livro de Esther? Não se sabe, não tem nada em nenhum lugar na Bíblia que diz quem escreveu esse livro. Porém, pelos fatos, pela história, pelos detalhes, eu acredito que tenha sido Mardoqueu. E alguns historiadores, alguns estudiosos também acreditam que tenha sido Mardoqueu. Porém, não é uma coisa certa, é uma coisa que eu acho, que alguns historiadores acham. Mas o autor, na realidade, é um autor desconhecido. Em que época se passou a história do livro de Esther? Na realidade também não se sabe exato em que época que passou, porém, pelos detalhes que a gente vê nos costumes, as evidências linguísticas, a gente acredita, os historiadores acreditam que foi entre 486 e 465 a.C., tá? Tem sido mais ou menos nessa época. A história de Esther se passa na época do reinado do rei Assuero. Ele reinava sobre 127 províncias, ou seja, era um império muito grande que se estendia da Índia até a Turquia e a Etiópia. Acredito que era maior, né, o maior império que tinha naquela época, era um império muito grande, que o rei Assuero ele reinava sobre essas províncias. E até hoje, as ruínas dessa época se encontram lá no Irã, perto da fronteira com o Iraque. Qual o objetivo do livro de Esther? O objetivo do livro de Esther é explicar para os judeus por que tem esse feriado do Purim, uma festa que eles fazem até hoje, lá entre os judeus, e que é a festa do livramento, da libertação, que é o dia da libertação, é um feriado que eles têm, eles fazem uma grande festa, e nessa festa é lido todo o livro de Esther. Uma curiosidade que eu achei interessante é que lá entre o povo judeu, eles não têm o costume de as mulheres serem obrigadas a ficar enquanto está tendo a leitura de algum livro, do Alcorão e tal. Porém, na hora do livro de Esther, as mulheres elas ficam do início ao final para poder acompanhar. É muito interessante, né, gente? E outro fato que eu achei interessante também no livro de Esther é que ele não tem o nome de Deus em nenhum lugar. Você lê o livro todo, do capítulo 1 ao capítulo 10, você não vê o nome de Deus. Porém, você vê a presença dele, os feitos dele em todo o livro. Por que a gente deve ler e estudar o livro de Esther? A história de Esther é uma história de encorajamento e de livramento, né? É uma história de esperança, né, para os judeus e para a gente também. Porque se assemelha à história de José, lá no Egito, né, na corte de Faraó, e de Daniel, lá na corte da Babilônia. Por que essas histórias são semelhantes? Porque são judeus, no meio de outros povos, com costumes diferentes dos deles, e chegaram a um alto cargo lá dentro do governo de um povo diferente do deles. Então, elas são histórias bem parecidas, assim, tem uma certa semelhança por causa disso. E traz exemplo para a gente também, porque muitas vezes a gente para poder pensar que a gente vive no meio de pessoas completamente diferentes, a gente que tem filho principalmente fica preocupado, como vai ser a criação do nosso filho, com tantas coisas que a gente vê mudando tão rápido. Eu olho para 15 anos atrás, parece que passaram 100 anos, porque parece que eu estou num mundo completamente diferente do mundo que eu vivia há 15 anos atrás. Muita coisa mudou. O mundo está mudando e mudando muito rápido. E às vezes a gente tem um pouco de preocupação, né, com nossos filhos, com a gente mesmo, como que vai ser, né? Porque o tempo todo, às vezes, batem de frente com a gente, com informações, coisas que a gente precisa aprender a lidar, que são completamente diferentes daquilo que a gente acredita e que a gente segue na Bíblia. E o que a gente aprende aqui?
para a gente poder continuar sendo servo de Deus onde a gente estiver, que a gente vai ser abençoado, para a gente continuar servindo a Deus. O que nós precisamos fazer com nossos filhos, né? A gente não tem como colocar eles dentro de uma bolha, eles vivem em sociedade, com pessoas diferentes, costumes diferentes, então que a gente possa, dentro da nossa casa, orar com nossos filhos, assim como Daniel orava, jejuar, assim como a Estel jejuou, ensinar os costumes, né? Assim como Jacó ensinou para José, porque se José soube se comportar em todos os lugares que ele passou e foi abençoado, e Deus estava com ele, porque ele aprendeu o caminho que ele deveria andar e em nenhum momento ele se desviou dele. Então que a gente possa simplesmente continuar servindo a Deus, independente do meio que a gente estiver, independente da situação que a gente estiver, continuar servindo a Deus, porque no momento certo Deus ele vai nos livrar quando a gente precisar e vai nos abençoar. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês fiquem comigo toda terça-feira. Eu pretendo postar um vídeo aqui falando sobre o livro de Esther, falando sobre cada personagem. Primeiro eu quero fazer um panorama contando toda a história, para a gente poder lembrar dos detalhes que são muito interessantes. E depois eu quero falar sobre cada um dos personagens e o que nós devemos e não devemos aprender com eles. Agradeço vocês por terem ficado até aqui, que Deus abençoe sua vida, o seu dia e tchau, tchau!